Graça e paz, irmãos. Boa noite. A gente fica muito feliz, né, então, desse convite, de nós estarmos aqui, então, mais uma vez, né, podendo compartilhar, então, da palavra. Ontem nós estivemos, então, no encontro de casais. Foi algo, para mim, muito, muito importante poder estar dividindo aquilo que Deus tem nos mostrado, nos ensinado como casal. Deixa a Keila sentar, senão ela pode cansar. Melhor. E hoje dando um desafio, a gente poder estar pensando nessa questão, então, de Cristo em nosso lar, algo específico como família, tentando juntar e juntando, porque aí a Keila está aqui, porque ela tem essa responsabilidade de poder estar dentro de um modelo, porque duas pessoas, né? Deixa eu explicar um pouquinho, né? Ontem a gente teve esse momento, mas um minuto eu explico. Para esse momento ser não alguém em pé aqui falando, né, de uma forma exclusiva, que é um modelo que a gente está super acostumado, mas dentro de um modelo de um diálogo, é uma conversa. É como se os irmãos estivessem em casa, na minha casa, e os irmãos estão convidados de ir em casa, a gente pode jantar, né? O Alex está aqui? Cadê o Alex? Alex, eu posso fazer yakisoba para você, eu provei o seu, uma delícia. Aí você pode ter também, né, a oportunidade de provar o meu yakisoba, né, e outras coisas que a gente pode, então, compartilhar. E é essa a ideia, irmãos, de nós estarmos aqui exatamente, então, num diálogo. É uma conversa. Algo em família. Algo que, se você vier tomar café em casa, naturalmente vão surgir, então, algumas coisas para a gente estar conversando. E aquele está aqui para poder ter essa liberdade, né, desse diálogo, dessa conversa, e acrescentar, interromper, fazer perguntas, exemplos, de uma forma livre, onde nós temos entendido o fluir do Espírito Santo, então, também na nossa vida, no nosso ministério, onde nós temos visto, provado, experimentado restauração em vários ambientes da nossa vida e do nosso relacionamento e do nosso casamento, da nossa família. Tem história, sim, mas que dá para poder encher um livro, e livros de lágrimas, livros de risadas, livros de coisas estranhas, né? E tinha uma igreja que sempre convidava a gente para poder também compartilhar. O irmão, toda vez que chegava, assim, estou aguardando hoje para ver a história que você vai contar da sua família. Então, mas não é esse, né, o objetivo de contar, às vezes, uma história, e sim inspirar os irmãos a poderem, então, olhar de uma forma correta para si, olhando, então, de uma forma correta para Deus, olhando, então, de uma forma correta para a sua casa. Por quê? Você pode estar olhando hoje para o seu cônjuge, para a sua esposa e para o seu marido, e está muito desanimado com ele e com ela. Desanimado. Fala, velho, você pode estar desanimado. Às vezes a gente está num ambiente aqui, né, de igreja, e é algo que, ao longo dos anos, né, existe um pouco de... não vou dizer uma máscara, mas a gente fica muito feliz quando chega na igreja e se alegra com os irmãos, depois, quando a gente chega em casa, o clima está pesado. Algumas coisas assim. Você sabe o que estou falando. Ou, pelo menos, você já ouviu uma história parecida com essa. E em casa, né, o negócio é tenso e as coisas vão acontecendo, aonde, né, pastor Arthur, por exemplo, eu ainda seminarista dele, então ele vem, me pega pela mão e ele me conduziu, né, também fez ali a formatura, e eu, então, como ministro de música, por isso, então, também, né, que então eu toco sax, da formação do Seminário Batista. Então ele começou a me chamar para algumas reuniões, falando assim: Cássio, um dia você vai ser pastor? Aí eu, tá bom, eu um dia jamais vou ser pastor. Tá bom. Mas um dia você vai ser pastor, e eu preciso que você, então, me acompanhe em uma reunião. Quem que vai estar nessa reunião? Porque se era do louvor, se era coreografia, se era teatro, então a gente estava envolvido. Não. É uma discussão onde teve um caso de infidelidade, um adultério, e a gente precisa, então, estar acompanhando. Eu vou ter, então, essa reunião, eu preciso que você acompanhe. Mas, pastor, não tem nada a ver comigo. Mas você vai ser pastor, eu preciso que você veja isso para você poder saber lidar quando isso acontecer, então, sabe, dentro da sua rotina. E o pastor Arthur começa, então, aquela reunião tensa, a mulher chorando, o homem chorando, os diáconos ali, testemunhas do que aconteceu. Irmãos, um negócio tenso, um dos mais tensos que eu vi na minha vida. E pastor Arthur, nossa, quantos anos o pastor Arthur já tinha, hein? 70 e pouco?
beirando os 80, né, porque depois ele ficou muito doente, e então aquele pastor grandão, mais alto do que eu, grande, largo, gordão, Senhor, nosso Deus, abençoe esta reunião, que eu não tenho a mínima ideia de como conduzir. Aí eu, recém-formado, eu olhava para o lado, abria o olho na oração, o que está falando? E ele não sabe como conduzir, todo mundo aqui vai se pegar no tapa. Enfim, irmãos, naquela reunião, então, você vê um movimento de Deus de confissão de pecado, um movimento de Deus de arrependimento, um movimento de Deus de perdão, um movimento de Deus de reconciliação, e ali, então, conduzido pelo Espírito de Deus, aonde o pastor Arthur inicia aquela reunião, já ele confessando, olha só a percepção, ele já começa confessando que ele era inadequado, insuficiente, limitado para as coisas da vida. E então é naquele momento então nós somos então capacitados, então Deus ele vem e nos guia. Então as histórias, tudo que a gente foi contando, talvez um pouco ontem, é exatamente para poder servir de inspiração, tá? Dentro dessa questão, né, ontem nós estávamos vendo, ou melhor, antes que eu esqueça, eu preciso que vocês acessem. Quem veio ontem já tem as manhas. Se você quiser participar dessa pregação comigo, acessa com o seu celular esse QR Code, que nós vamos comandar o seu celular, tá, a tela do seu celular. Eu preciso que você vote, que você escolha, que você dê a sua opinião. Eu encorajo, me ajude, participe, pega o seu celular, lê o QR Code para você poder me ajudar preenchendo, tá? Por favor, é um pedido que eu faço para os irmãos para a gente poder ser o mais assertivo possível aqui na reflexão. Né? Então, quando a gente vê essa questão então, desse mover de Deus, ontem nós vimos então o enigma do espelho, aonde nós temos então essa questão de nós estarmos olhando para o espelho e dependendo do que você procura no espelho, você vai achar. Se está procurando cabelo branco, você vai achar. Se está procurando ruga, você vai achar. Se você está procurando uma espinha, um cravo, você vai achar. Se está procurando... Bom, aí você já conhece. Só que o espelho, quando nós olhamos então a revelação bíblica, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho no espelho, o que eu preciso procurar? Essa semelhança. Ver, então, aquela imagem que somos nós, mas essa imagem ela carrega uma semelhança. Uma virtude. E aí nós podemos enxergar e procurar as virtudes. Então, a primeira coisa que você tem que olhar e poder se identificar é que você, por exemplo, é filho, é filha de Deus. Que você é amado, que você é amada de Deus. Então, por mais crise que você tem, que você está, sabe, no limite com o seu marido, minha irmã, você tem que olhar para o seu espelho e falar assim, eu sou amada. Eu sou querida. Eu sou especial. Eu sou importante. E se você, olhando no espelho, não consegue enxergar isso, dado já aquilo que é revelação bíblica para você, se você for esperar do seu patrão, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus filhos, do pastor que não me cumprimentou, então não venho mais na igreja, tem uns negócios assim de vez em quando que acontecem, né, nas nossas igrejas. Meus irmãos, a gente vai viver dentro de um mundo cheio de carentes e que não é o nosso caso. Nós vimos ontem que existe todo um outro movimento aonde nós estamos completamente preenchidos do amor de Cristo e porque nós estamos preenchidos do amor de Cristo, nós podemos então agora amar. Os irmãos acessaram? Pode virar o slide, né? Porque ontem então nós vimos é que ali eu não tenho retorno, né? Então eu tenho que olhar aqui, né? O enigma do espelho. E dentro dessa dinâmica, né, a gente vê que no passado então nós tínhamos um movimento de que nós, é o próximo slide do versículo de 1 Coríntios 13, nós falávamos, pensávamos e raciocinávamos como uma criança. Uma criança, dado um movimento simples de uma família, ela precisa ser amada, precisa ser acolhida, precisa ser protegida. Quantos de nós fomos completamente, 100% amados pelos nossos pais? Quem aqui? Outra parte, o pessoal talvez não veio ontem, nós trabalhamos com terapia, e principalmente também terapias de casal. E é natural, irmãos. Você pode ter olhado para o seu pai e ter falado, puxa, sabe, de 0 a 10, ele me amou nível 1. Porque pelo menos ele te fez. E depois sumiu da sua vida. A sua mãe, de 0 a 10, ela te amou número 6.
mas ela, de alguma forma, ela te amou. E o que eu vou fazer, então, agora com o meu coração que não foi completamente amado? E o grande problema é quando você coloca essa conta no seu marido, você coloca essa conta na sua esposa, você coloca essa conta no seu chefe, você coloca essa conta na empresa que você está guardando um reconhecimento e promoção porque você é um mal resolvido e está esperando que o outro venha e te reconheça. Ou quando nós estamos aqui na igreja, servindo, decorando, ministrando, fazendo chá de hibisco, que está uma delícia, depois os irmãos vão lá, tomam um chá de hibisco, né, toca, e você está aguardando o quê? Um reconhecimento, está aguardando um elogio, está aguardando um abraço, está aguardando alguma coisa, por quê? Porque você é um carente. E isso não se aplica a nós. Porque nós somos aqueles que estamos agora completamente revestidos do amor de Deus, completamente abastecidos do amor de Deus. E então, dado um pensamento infantil, eu posso agora me posicionar como um adulto amadurecido, verdadeiro filho de Deus, e poder, então, ver esse movimento onde eu posso ser completamente conhecido. E pensando nesse versículo, né, de quando éramos criança, pensávamos como criança, a criança, bem pequenininha, né, ela chora porque ela quer alguma coisa, né? E se ela quer, por exemplo, mamar, ela não vai esperar a mãe descansar de um dia cansativo que ela está, né? Ou se ela está dormindo, ela não vai esperar. Ela chora até ela ter aquilo que ela quer, né? Essa é a criança. Ela tem a mãe por um interesse. Porque a mãe vai suprir o quê? E necessidade a fome da mãe. Dela. É a necessidade dela, né? Ser suprida na alimentação, por exemplo. Né? Então, a criança cresce mais um pouco, agora ela quer outra coisa. Né? Então, ela não sabe esperar na necessidade dela e ela exige que seja imediato. naquele momento. Ou o seu filho, quando via você chegando cansada, o seu filho via assim, minha mãe está cansada. Ou minha mãe está dor de cabeça. Eu estou com fome. Eu vou esperar minha mãe descansar para depois pedir mamar. É assim que funciona? A criança quer o quê? Na hora. E se ela não tem na hora, ela faz o quê? Chora. Conhece adultos assim? Somos nós, esses adultos. E é isso que nós estamos falando. Para lembrar que muitas vezes a nossa oração é assim. A gente está numa condição que a gente quer que ela seja respondida na hora. Né? Mas esse é um pensamento e uma atitude do quê? De uma criança, né? Uma atitude infantil, que é o que ele está aqui comentando aqui com a gente, para a gente ter esse discernimento. E aí eu não sei, a igreja aqui é uma igreja madura ou a igreja aqui dos irmãos é um verdadeiro jardim de infância? Não respondam. É para refletir. É sério, é para refletir, porque é isso que nós estamos fazendo na nossa igreja. Tá? Eu trago um abraço da Igreja Batista, memorial aqui de São Caetano do Sul, pastor Adriano. Né? Eu estou ali também como pastor local e temos feito essa reflexão na Escola Bíblica Dominical. Né? E em alguns momentos também do culto, da celebração, estamos pensando. Aqui é o verdadeiro jardim de infância, o que está acontecendo aqui? Ou quanto, né, dentro das nossas dinâmicas desse movimento, nós temos esse pensamento infantil, porque agora, quando eu estou adulto e eu tenho uma relação, na relação o adulto, ele alimenta ou ele é alimentado? O adulto, que é a mãe, alimenta. Ela é a fonte do alimento, né, do bebê. Ela é a fonte de tudo, do amor, do afeto, né, do carinho. O pai, ali, do acolhimento, da proteção, do encorajamento, e assim vai. Agora, quando nós não amadurecemos na nossa vida, nosso dia a dia, nós podemos nos tornar, então, adultos, mas com uma mentalidade infantil, conforme a revelação bíblica, que nós estamos, então, dentro das relações, querendo suprir uma carência. Já viu o pessoal que precisa comprar alguma coisa para poder se sentir bem? O que a turma gosta de comprar alguma coisa para tentar suprir uma carência emocional ou espiritual? Vamos lá. Vamos lá, irmãos. O quê? Hã? Roupa. Opa, não. Sapato.
Meu Deus do céu, parece uma centopeia. Esmalte, né? Esmalte. E os homens? Carro. Moto, bicicleta, Que mais? né? Moto. Bicicleta, você não. Instrumento. Pode ser? Pode ser instrumento, irmãos. Pode ser instrumento. Por quê? Porque aquilo, ele, ao mesmo tempo, ele atende uma necessidade, mas é algo escondido no nosso coração que ele alimenta o nosso orgulho, ele está alimentando ali a nossa dor, ele alimenta ali a minha carência. E é isso que, então, nós vemos dentro das nossas famílias, que Deus ele quer movimentar as coisas para que, quando nós olhemos no espelho, estávamos vendo hoje, já conectando com o hoje da família, tá? Nós possamos ver o filho e não ver, então, uma imagem distorcida de algo adaptado do mundo que busca as coisas do mundo. Por quê, irmãos? Você pode passar a sua vida inteira e não cumprir o propósito da sua vida. No momento ali do chá, quem estava ali no chá? Cadê as irmãs do chá, o irmão do chá? Nós estávamos refletindo sobre o chá. Então eu compartilho com vocês a revelação que nós tivemos do Espírito Santo no momento do chá. Estávamos olhando uma garrafa, estavam as 2 garrafas ali de chá. E aí eu falei, puxa, imagina, irmãos, que nós temos então uma garrafa novinha, uma garrafa reserva, mas ela ficou escondida ali dentro do armário, em algum cantinho, porque recebeu de oferta, alguém deu uma garrafa bonita, mas ela ficou lá no cantinho. Aí a gente vai recebendo algumas coisas na igreja, que a gente vai colocando algumas outras coisas na frente do armário, e fica tal. Tem uns cantos aqui na igreja, eu tenho certeza que é para guardar umas coisinhas. Até aqui embaixo, que eu já vi, né, tem uns negócios guardados aqui embaixo, umas coisinhas. E só que está lá no fundo. Irmãos, tem garrafa, nesse exemplo, que nem sabe que é garrafa. Por quê? Que nunca foi usada. Porque ela nunca foi usada. O propósito dela, né? Ela nunca cumpriu o propósito de ser garrafa na vida dela. Do mesmo jeito que na sua casa, eu tenho certeza que pode ter uma louça. Sabe aquela louça especial que você ganhou da sua avó, que você não deixa ninguém usar? Isso é o Satanás na sua vida. Por quê? Aquela louça, ela tem que saber que ela é louça, para cumprir o propósito de louça. E por que a gente não usa a louça da avó? Por dó de irmãos. Uma louça que quebra é a coisa mais incrível que pode acontecer. Não é verdade? Por quê? Estávamos então olhando a garrafa, estávamos olhando uma pia. O que as mulheres mais gostam? Uma pia cheia de sujeira, a cama toda bagunçada, ou aquela pia limpinha e a casa assim, um brilho? O que as mulheres mais gostam? Mas aí, o que nós estamos refletindo? Que a cozinha cheia de louça suja, as panelas toda suja, comida ali, ó, que já acabou, que estava dentro da panela, você olha tudo aquilo, a sua cozinha, o que aconteceu com ela? Ela cumpriu o propósito, irmãos. Que alegria você poder ver as coisas da sua casa serem usadas. Que alegria as coisas você poder ver na sua casa, a sua cama, ela está desfeita porque alguém dormiu naquela cama. É disso que nós estamos falando. Quando você olha no espelho, você pode ver uma imagem talvez distorcida, porque você está vivendo aqui, irmão, você talvez a sua vida inteira você não cumpriu o seu propósito. Porque você está fazendo outras coisas que estão distorcidas dessa imagem que nós estamos olhando no espelho, que temos que enxergar as virtudes de Deus, e estamos atrás de casa, de carro, de moto, de instrumento, de sapato, de carreira, de dinheiro na conta, de viagem internacional. Sério, você vai passar a vida fazendo essas coisas. Mas o alerta é que, como família, a gente talvez não vai cumprir o propósito. Tá? Então, um pouquinho do resumo que nós vimos aqui, já com uma reflexão atualizada da revelação do hibisco. Quem fez o hibisco? Tá vendo, irmã? Olha, a irmã nem sabia hein, que esse hibisco ia render hoje. Por quê? Porque na nossa casa, na nossa família, é assim que funciona. Por isso que a Keila está aqui. Porque a minha tendência é poder ser bem estudioso, seguir, né, um texto de uma forma expositiva e seguir o que eu aprendi no seminário. Só que a gente tem sido conduzido a poder abrir a um outro movimento. Dentro das coisas que nós vemos na Bíblia, qual que é a pedagogia que nós vemos naturalmente na Bíblia? E que o pastor trouxe um exemplo muito bom já hoje. O pessoal observava o que para poder entender e se encher de Deus? Olhava a natureza,
olhava as plantas, os pássaros, né? O pastor já falou dos pássaros. E tudo isso, se você está com o coração endurecido, totalmente distorcido com as coisas que você tem que ver, você não vê o sutil da vida, você não vê o simples da vida, e você não vê Deus, sabe, num simples enfeite. E você está perdido nisso, irmão. Por quê? Porque você está totalmente alienado das coisas, então, deste mundo. Tá? Aqui ela também tem uma outra tarefa aqui do meu lado. Tá? Eu acho que tem um outro versículo que fala isso. O outro versículo, deixa eu ver se tem, senão já é a pesquisa. Beleza, deixa aí, é melhor. Aqui ela também tem uma outra tarefa que, dentro dessa dinâmica, de pegar, então, o que nós vimos ontem e aplicar hoje dentro dessa dinâmica de família, nós, então, puxarmos alguns comentários e perguntas ou questões que alguns irmãos, então, compartilharam ontem no final. Para a gente poder trazer, então, um pouco dessa reflexão. Por quê? Quando a gente olha toda essa dinâmica da família, né, a gente tem que entender da nossa felicidade que você, às vezes, buscou realização nos seus filhos. Você buscou realização no seu marido. Você buscou realização na sua mulher. E isso vai te trazer muita infelicidade. Porque a sua felicidade está pautada numa outra pessoa. E uma outra pessoa que não é Cristo. Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica muito complicada de acontecer. E aí, uma das primeiras informações que nós tivemos na pesquisa foi... A pessoa escreveu, né, que o estudo que ela ouviu ontem, então, ensinou ela a crescer e ser melhor. Né? Então, que é exatamente deixar essa mentalidade infantil, né, porque, para a gente ser melhor, a gente tem que crescer, não pode estar na vida infantil. Né? O que a gente estava lendo no outro versículo. E também falando que nós somos o quê? Né? Falando de carências, dessas necessidades que a gente quer ser suprido. E, então, teve um que falou, né, que nós somos o quê? Supridos aonde? No amor de Cristo. Então, nós somos pessoas, filhos e filhas amadas de Deus, completos no amor de Cristo. Porque o amor de Cristo na cruz já mostrou o quanto Ele nos ama. Né? Então, nós já recebemos todo o amor que nós precisamos e vamos precisar na nossa vida. Mas o problema é que, como às vezes, né, como uma criança mimada quer do outro. Né? Quer ser suprida pelo outro. Né? Então, a gente exige dentro da nossa família, não só com o marido, mas com os filhos, reconhecimento, amor. Né? Hoje, a gente vê bastante vídeos falando, para o filho pequeno, você ama a mamãe? Mas você ama mais a mamãe ou o papai? Pronto. Quem está carente? Meu Deus, é uma doença. Né? É igual o bebê reborn, gente. É uma doença isso. Então, vemos aqui, né, é interessante falar que nós precisamos crescer para melhorar, porque é tirar essa mentalidade infantil e lembrar que nós somos supridos e somos completos no amor de Cristo. Porque como pai, como mãe, você sabe que você é incompleto. Você já parou e já reconheceu que você não foi completo na educação dos seus filhos? Eu já pedi perdão, Lucas, Levi, perdoa o pai, porque o pai não foi completo para vocês. Mas agora vocês têm a oportunidade de olhar para o Pai do céu, que Ele, sim, é capaz de completar o coração de vocês. Keila, me perdoa, porque eu não sou o marido perfeito. Né? E muitas vezes eu me acho perfeito. Não sou o marido perfeito. É porque tem uma brincadeira na família que tem os boys da família, então a gente não erra, nós não erramos. Né? Nós somos perfeitos. Mas, na minha imperfeição, né, eu peço perdão a você das vezes que eu não te dei atenção, não olhei para você, não cuidei da maneira como que você precisava naquele momento. Você já fez isso na sua casa? Se não, eu te inspiro a fazer. Por quê? Porque, por exemplo, o Alino, né, está ali, né, se aproximando da Aline, e se a Keila não liberar o filho para se relacionar com uma outra mulher, o que vai acontecer, irmãos? Vocês já conheceram aquela sogra terrível?
terrível. Ou vocês tiveram uma sogra que, sabe, dificultou a relação de marido e mulher? Já viram briga assim, uns negócios terríveis acontecendo? Mas eu não sou essa, tá? Nunca, né? Nunca. Né? Você vai sentir. Mas é algo que você pode, na sensibilidade, então, do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar assim, puxa, liberta o seu filho. Porque essa carência, porque ele não pode amar outra pessoa, e aí, né, o Lucas, né, ele vai ter que escolher. Ele vai avançando na relação com a Aline. Ele tem que amar a Aline ou tem que amar a Keila? Vamos lá, irmãos. E agora? Vamos lá. Quem que o Lucas tem que amar primeiro no coração se ele entra num casamento? É a esposa ou é a mãe? É a esposa ou é a mãe? É a esposa, de uma forma muito tranquila. E agora, as mães suportam isso? Tem que suportar, né, irmão? Mas por quê, irmãs? É a coisa mais incrível. Porque eles estão dentro dessa relação de pessoa, duas pessoas completas em si, se unindo em uma só carne, agora seguindo o propósito deles. Porque aquele mesmo exercício, para quem esteve aqui ontem, né, a gente fez um exercício que foi bem difícil para os casais, né? É o mesmo exercício que eu tenho que fazer com meu filho, né? Filho, eu não preciso do seu amor. Você consegue falar isso para o seu filho? Filho, eu não preciso do seu amor. Mas o seu filho pode te amar? Pode. Mas aí, na sequência, olha, eu digo para ele, né? Isso. Eu não preciso do seu amor, mas eu decido te amar. Né? Eu posso falar para Keila, eu não preciso do seu amor, mas o meu compromisso é te amar, se necessário não, dando a minha vida ao seu favor. E a Keila, ela pode me amar, né, correspondendo a isso? Pode. Mas eu preciso do amor dela para respirar, para sobreviver, para me sentir completo? Não, irmãos. E é simples assim. Por que nós não precisamos? Porque nós já temos o amor completo de Cristo. Né? Então, Cristo veio nos dar esse amor para nos encher e agora nós vamos dar esse amor. Nós vamos transbordar o amor. Vira o slide e o pessoal, então, enquanto a gente continua a conversa, os irmãos, então, respondam para a gente poder avançar um pouco mais. E eu só preciso aqui, eu tenho o quê? Mais 10 minutos? Mais 10 minutinhos. Tá? É rápido, tá, irmãos? Não sei se vocês conseguem perceber, mas num formato de diálogo, o negócio assim, ó, pum, acabou a pregação. Por quê? Porque nós estamos em casa. E Jesus, ele tratava exatamente assim. É algo que tem que ser relacional. Por quê? Aqui não é um show, aqui não é uma rave, aonde cada um vem, supre a sua necessidade e volta para casa completamente alienado das necessidades uns dos outros. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Nós não somos um coletivo de eus. Eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu, formam uma igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós vemos isso, é uma identidade de família, de corpo, de unidade, porque não tem a partir disso, que é a revelação bíblica, o meu Pai. Porque a oração que Jesus nos ensina é o quê? Pai? Não. Opa! O pão não é mais meu, o pão é o pão nosso. De cada dia. Não existe mais essa questão do eu, a minha identidade, a minha carreira, a minha vida. Eu mereço ser... Completa a frase. Eu mereço ser nós vimos ontem. Essa, para mim, na minha opinião, é a frase mais anticristo do nosso século. Porque, em favor de uma felicidade individual, nós matamos o corpo de Cristo. Nós matamos a família. Nós matamos a revelação máxima que Deus quer, então, trazer para cada um de nós, que a intenção dele, desde a criação, é formar uma família aonde ele se revela como pai e onde nós todos, então, somos os seus filhos. É só isso que tem na Bíblia. Não sai disso, gente. E durante o culto, né, nós cantamos algumas Vão preenchendo, canções. Hein? Vão preenchendo. E as canções, teve uma que nos revelou, né, o que pode acontecer com a gente para nos desviar.
né? Para nos... Não, eu preciso sim do amor de alguém. Algo que nos desvie do quê? Do amor completo que nós já recebemos, né? Que foi o exemplo de Pedro. O que fez Pedro afundar? Lembra do texto, irmãos. O que fez ele afundar? O medo. O medo do quê? Ele sentiu o quê? O vento, a tempestade. E nós vamos sentir o vento? A tempestade vai vir na nossa vida? Ela vai vir. Ela vai vir. E aí foi bom porque na canção fala assim, no meio da tempestade, ele ouviu, né? Mas enquanto eles estavam na tempestade, que eles viram ao longe Jesus, o que o medo deles fizeram ele ver? Jesus? A primeira instância? Não. O medo fez eles olhar, o que é aquilo? Um fantasma? O medo faz a gente ver coisas que não existem, mas que para a gente parece real. Né? Então, Jesus estava vindo, mas o medo, e depois Pedro sentiu o vento, e ele tirou o olhar de Jesus e afundou. Então, essa é uma dica para a gente. A tempestade vai vir. A gente vai sentir o vento. Né? A gente vai sentir que em casa a gente dá de tudo, faz tudo, e nós não somos reconhecidos. A gente vai sentir o quê? Não, mas eu estou fazendo certo, não estou errando em nada. Deus, eu estou fazendo certinho, por que não está dando certo minha vida? Né? Então, o completo é o quê? Deus já amou a gente. Ele já nos salvou. E agora, na nossa vida, Ele falou o quê? Que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. E também teve uma canção, né, que falou, a última que fala, que é a mesma sobre as águas, que ele fala que ele é invencível, né? Então, a minha fé, a tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Tu és invencível, nada vai me impedir. Então, se nós obtivermos a nossa fé naquele que nunca experimentou derrota, a nossa fé vai fazer a gente ficar firme. Mas o vento vai vir, a tempestade vai vir. Então, não é o que a gente sente, é o que a palavra diz que nós somos. Por que o crente tem problema? Está fácil, irmãos. Nós não temos problema para resolver o problema. Quem tem problema para resolver o problema é o cara do mundo. Nós temos problema pela incrível oportunidade de, então, revelarmos, nesse enfrentamento, as virtudes que nós carregamos do nosso Pai. É para isso. Então, não é querendo, Deus, eu venho na igreja, Deus, me dá a mulher que eu preciso. A oração, a partir de agora, é, Senhor, que eu possa ser o marido que essa mulher precisa. Consegue orar assim? As irmãs aqui, Senhor, aquele homem, meu Deus, toca no coração dele, transforma ele, que é um pouco aqui das perguntas, né? O que os irmãos, que você mais tem buscado a Deus? Aí que tem aqui, ó, e o pessoal aqui foi top, hein? É o percentual mais baixo. Eu estou procurando a solução de um problema, a mudança do meu marido, da minha esposa, a mudança dos meus filhos. Exatamente isso, irmãos. Essa oração está distorcida. A nossa oração é, Senhor, me transforma, porque eu quero ser o pai que essas crianças precisam. Eu quero ser o marido que essa esposa precisa, porque nós já tivemos os nossos entendimentos iluminados pela revelação bíblica. E aqui não é um jardim de infância. Nós somos filhos maduros e estamos determinados a seguir, então, agora, a viver o nosso propósito. E aí, em segundo lugar, também foi muito bom, porque a nossa transformação vem da direção de Deus. Ele quer nos orientar. A palavra de Deus vem para nos orientar. E aí, né, alguns ainda buscam ser abençoados. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E o muito bom dessa pesquisa, irmãos, é que é anônimo, tá? Não dá para saber. Nós sabemos que alguém respondeu. E, do fundo do coração, a gente tem a oportunidade de esclarecer. Nós não buscamos bênção. Porque nós já sabemos que somos abençoados.
Por quê? A tua graça, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A graça, a misericórdia e a bênção, ela corre atrás de você. Se você não entendeu isso ainda, que possa ser libertador para você. Você não precisa correr atrás de bênção. Você é a bênção em pessoa. Porque você já foi amado por completo. E você é a fonte da bênção. Se você está procurando uma solução para o problema, está confuso. Você tem que entender que você é a solução do problema daquela empresa. Você é a solução a solução das questões, dos problemas da sua casa. É você agora. Por quê? Porque nós já fomos transformados. E agora nós temos Cristo no nosso coração, porque habita em nós o Espírito Santo. Então tudo isso é possível porque agora, quando quem não vivo mais eu, mas Cristo. Opa, irmãos. Estão captando? E se a gente ainda olha e pensa, não estou recebendo a bênção, não sou abençoado, é porque a tempestade está fazendo a gente surdo, cego, de ver a verdade de quem nós já somos em Cristo, do que nós já recebemos de Cristo, pelo favor, pelo sacrifício, pela entrega que Ele fez em nosso lugar. Para nós encerrarmos, vamos virar então o último slide e ter um momento de intercessão, tá? Eu vou pedir então para a Keila estar orando por nós, como casa, como família. E nesse slide, eu espero que você tenha entendido que você é fonte de amor, que você é a fonte da bênção, que você não é mais um carente, aqui não é mais um jardim de infância, que nós somos aqueles responsáveis para transformar o mundo. Nós não somos uma garrafa de café trancada que não está vivendo o propósito, uma louça que não se usa porque tem que ser protegida. Não, nós estamos expostos ao mundo para viver o propósito da nossa vida e, dessa forma, nós sabemos que nós temos pessoas como alvo do nosso amor. E aqui eu encorajo você a colocar o nome de alguém. Tal pessoa, Cássio, eu sinto agora, Cássio, que eles estão ouvindo, não saiu da minha mente, do meu coração, tal pessoa. Coloca o nome dessa pessoa. Ou se você tiver algum outro ponto, talvez é a sua empresa, seu negócio, seu sócio. Se você não quer colocar o nome, coloca meu filho. Meu filho. Tá? Aí, conforme você vai lançando, vai digitando, vai aparecer, ó, alguém já colocou ali, Deus. Meu alvo é Deus e com Ele nada em minha vida falta. Minha família, minha equipe de trabalho, meu Deus, minha esposa, filhos, minha família, isso, irmãos, tá? Então, se de alguma forma essa reflexão, esse diálogo, essa conversa tocou no seu coração e você gostaria que houvesse uma transformação mesmo a partir de você no seu coração, eu convido você a baixar sua cabeça, tá? Aqui ele vai fazer então uma oração para a gente encerrar, e você simplesmente num ato de fé, coloca a mão no seu coração, crendo que coisas incríveis, milagres acontecerão, restaurações profundas estarão se derramando então sobre a sua vida, sobre a sua família, a partir de você. E entender que Deus ele já se faz presente na sua vida. Deus ele já se faz presente na sua casa. Ele já se faz presente ali onde você trabalha. Questões que talvez você está completamente desnorteado, não há esperança. Então, essa meditação é para trazer, na verdade, um encorajamento que você, meu irmão, você é a solução. Você é a revelação máxima de Deus aonde você está. Não tem como o pastor Edivaldo estar lá, não tem como eu estar lá. Então Deus ele escolheu você como filho para ser enviado em favor dessas pessoas que estão ali na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua família. Coloque a mão no seu coração se fez sentido e vamos orar. Senhor Jesus, como é bom estarmos reunidos como família na Tua casa. Cada um de nós somos representantes da Tua casa, da Tua família.
Nós pertencemos ao Senhor. E hoje nós pedimos que o Teu Espírito Santo toque no coração, na mente de cada pessoa, hoje aqui. Vai tocando, Senhor, o Senhor que sabe o que cada um carrega dentro do coração. Toca no coração, toca na alma, toca na enfermidade, toca na ansiedade, nas preocupações, nos desafios deste mundo. Toca, Senhor, toca, para que cada um perceba e saiba com certeza que nós já somos filhos amados e abençoados em Ti. O Senhor, com um sacrifício de amor tão grande, já demonstrou e derramou sobre nós todo esse amor. Ó Deus, e se existe alguma coisa em nós, nos nossos lares, no nosso coração, lá no fundo da nossa alma, que impede, Senhor, de vivermos e de recebermos este amor completo, que o Senhor toque e retire em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos sentir o Teu toque e esvaziar o nosso coração daquilo que está ocupando o espaço do Teu amor, Senhor. Tantos medos ocupam nosso coração. E a Tua palavra mesmo diz que o Teu amor lança fora todo medo. Então que nessa noite, Senhor, vai tirando medo do coração de cada um, para que exista espaço para o Teu amor que supre todas as nossas necessidades. Ó Deus, visita cada um que hoje decidiu que quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que hoje pede, intercede pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelo lar. O Senhor que vê e que sabe, ó Pai, toca e mostra que o Senhor já abençoou. Tira, Senhor, o vento, a tempestade que impede cada um de nós de sentirmos e ouvirmos a Tua voz, para caminharmos firmes, porque o Senhor é aquele que faz os nossos pés andar sobre a rocha. E se existe alguma coisa em nós que precisa ser derrubada, abalada, que seja abalada pelo Senhor. Derruba, Senhor, tudo aquilo que nós construímos com nossos próprios esforços, com a nossa própria mão, com a nossa própria força, mas está sobre a areia. Derruba, Senhor, derruba para que possa ser construído na Tua rocha, que é forte, que é firme, que não deixa os nossos pés vacilar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor seja visto, que nós possamos lembrar como aquela mulher do poço. Ela foi ao Teu encontro porque ela queria, ela tinha algo nela que faltava. E o Senhor sabe na história de cada um que faltou, e o Senhor está para suprir. Então, ó Deus, coloca a Tua fonte em cada um de nós, a começar em mim, porque a Tua palavra diz que de nós irá fluir rios de águas vivas, Senhor. Então o Teu amor nos completa de tal maneira que agora nós podemos amar o próximo, porque em nós já existe essa fonte. Então coloca a Sua fonte de amor em cada um, porque nós somos a Tua família, Senhor, e nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como os Teus filhos. E obrigado, Senhor, por trazer cada um neste encontro contigo. Que o Senhor também possa mostrar a cada um a direção que nos leva à transformação, que já está na Tua palavra, que o Senhor diz, porque é a Tua palavra que é viva e eficaz, e é Teu Espírito Santo que faz a obra. Então faz, Senhor, quebranta os corações, em nome de Jesus. Cerca, Pai, cada lar, cada família, cada casa representada aqui hoje com os Teus anjos. Livra, Senhor, do homem mau e violento.
livra das ciladas e armadilhas do inimigo. Mas na sua própria oração o Senhor disse que o Senhor não pediu para nos livrarmos deste mundo, mas o Senhor já mesmo nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. Então, Senhor, dá-nos esse bom ânimo, pois nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Nós sabemos que a família é plano do Senhor, então que nós podemos ser como o Senhor nos ensinou. E que cada vez que o nosso corpo é partido, nós podemos lembrar que o seu corpo foi partido por nós. O Senhor se tornou o nosso alimento e agora chegou a nossa vez. Então, que possamos olhar as nossas dores e aquilo que nos parte, é porque nós agora vamos virar o alimento para o nosso irmão. Então, ó Deus, ilumina a nossa mente, quebra todas as fortalezas que nós mesmos construímos e que faz nos impedir aquilo que a Tua Bíblia, a Tua Palavra traz como algo para nos libertar. Então, nos liberta, Jesus, das nossas crenças, da nossa religiosidade, do nosso julgamento, da nossa falta de amor, mas dá-nos, Senhor, o olhar que existiu no Senhor. Quando olhou para cada um de nós, o Senhor olhou com compaixão. Tua palavra diz que o Senhor viu aquela multidão e olhou com compaixão e curou cada uma. Então, ó Deus, dá-nos essa verdade, que nós podemos ter a certeza de que essa verdade existe, que temos a certeza de que nós somos filhos amados e já abençoados, para poder abençoar o nosso próximo. Que agora a nossa oração seja transformada. Nós não precisamos orar por nós mesmos, mas o Senhor nos leva a orar pelo nosso irmão, que precisa daquilo que nós temos e nós nem sabemos. Mas então que na comunhão dos santos nós possamos compartilhar, mesmo sem saber, aquilo que o Senhor tem dado para nós, para ser a resposta do que o outro irmão está precisando. Em nome de Jesus. Amém. Agora o pessoal do louvor, eu só gostaria de, enquanto a Keila estava orando, teve alguns irmãos que acabou colocando que quer direcionar o seu amor a Deus. E teve uma pessoa na Bíblia que exatamente se posicionou dessa forma: eu quero amar mais a Deus. E quando essa pessoa fala assim, eu quero te amar mais, meu Senhor, Jesus ele chega e falou assim, então você me ama? Então vai e apacenta minhas ovelhas. Lembra dessa pessoa? Pedro ele chega assim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala assim, Pedro, tá bom, eu sei que você me ama. E tá tudo bem, mas você quer mesmo demonstrar o meu amor por mim? Ama as minhas ovelhas. Deu para entender, irmãos? Quem escreveu aquilo está sendo convocado. Deus, Ele é completo. E você quer demonstrar o seu amor a Deus? Ama quem está do seu lado. É simples assim.